Galera, acabou de sair uma notícia bombástica sobre a WWE e essa WrestleMania 36 e ela envolve o Roman Reigns. Eu vou ler essa notícia e depois eu vou comentar a respeito. Essa notícia é do site Pro Wrestling Sheet, não é cheat, sabe? De merda, é Pro Wrestling Sheet e é S-H-E-E-T, tá? Só pra vocês saberem. E eles colocam lá que é uma notícia exclusiva deles, que eles conseguiram informações de que o Roman Reigns não participará dessa WrestleMania 36, ou seja, seu combate contra Goldberg pelo título universal não irá acontecer. E por conta disso, então, eles têm essa informação aí de fontes que conhecem a situação lá de dentro. Segundo eles, o Roman Reigns não se sentiu confortável por conta dessa crise aí do corona, enfim, não pode falar, né? O Cocadavirus. O Cocadavirus aí acabou assustando um pouco ele. E por conta disso, ele pediu aí então para não participar da WrestleMania e a WWE atendeu esse pedido aí, já que ele não estava confortável. Vale lembrar que o Roman Reigns vem de um tratamento aí de câncer, né, recentemente, o que deixa ele ali com o seu sistema imunológico um pouco enfraquecido, então ele está entre as pessoas de risco. E aí é relatado aí isso, só que é o seguinte, né? Agora eu vou comentar sobre a notícia. Primeiro de tudo, a notícia vem desse site que eu não gosto de dar opiniões sobre sites, canais em específico, eu acho falta de respeito. Mas o site do Pro Wrestling Sheet, e só esse ano, não vou nem voltar no passado, se eu pegar esse ano, eu consigo talvez fazer um top 10 de notícias meio que sem sentido, sabe? Que não rolou e também não fazia a menor ligação possível. Você não sabia de onde o cara tirou aquela informação, sabe? Não é um tipo de site igual, por exemplo, o Pro Wrestling Insider lá do Meltzer. Não é igual o Wrestling NC, que basicamente ele faz um bom trabalho também. Então não é lá um dos melhores sites para notícias. Porém, o Ryan, que postou essa notícia, ele vem sendo um jornalista aí que vem com uma certa moral dentro da WWE, principalmente por conta de uma espécie de ligação que ele tem com a turma lá do programa da WWE na Fox, o WWE Backstage. Então, para ele ter colocado isso, é porque ele tem alguma coisa lá. Pelo menos é isso que se entende. Talvez, nesse momento que você esteja assistindo o vídeo, a própria WWE pode já ter anunciado que o Roman Reigns está de fora. Talvez já seja já oficial isso, tá? Mas por enquanto é só algo aí que o site do Pro Wrestling Sheet colocou aí. Então, é o seguinte, acontece que as gravações do Performance Center, elas estavam para durar até essa última quinta-feira à noite, porque depois disso o governo lá de Orlando, lá onde é o Performance Center, disse que é para paralisar, se eu não me engano são por 15 dias, depois não se sabe, talvez volte. Já está sendo relatado, até antes dessa notícia, que a WWE já gravou até o Raw pós-WrestleMania. Já gravou até o Raw após a WrestleMania 36. Então, tipo assim, se já gravou até o Raw pós-WrestleMania, significa o quê? Que ela já gravou a WrestleMania. Já gravou tudo, tá tudo pronto já. Ou seja, se o cara tem a informação de que o Roman Reigns não vai estar na WrestleMania, é porque alguém informou ele, e esse alguém que informou ele é alguém que viu que o Roman Reigns não participou. Alguém que estava assistindo as gravações nessa última quinta, provavelmente, viu que não foi o Roman Reigns que lutou, viu que foi outra pessoa, e só disse, ó, Roman Reigns não vai lutar. Roman Reigns não vai lutar. E só que não explicou quem iria substituir ele. Provavelmente, então, pode ter acontecido isso, sabe? A pessoa que passou essa informação pro jornalista viu que o Goldberg lutou contra outro cara, e aí soube, né? O Roman Reigns não participou, logo eu vou descobrir o motivo que o Roman Reigns não estava confortável e pronto. Ah, e qual que vai ser a storyline? Provavelmente no próximo SmackDown eles vão inventar alguma coisa, sei lá, Goldberg contra Braun Strowman, que tá parado, tá sem combate, é uma opção. Goldberg contra Bray Wyatt, porque não tem como, se já tá gravado, como que eles vão fazer? Vão regravar, mas vão gravar aonde agora? Porque era no Performance Center pelo menos essa luta. Eles teriam que gravar em outro lugar então, que por enquanto não esteja ainda proibido lá de estarem trabalhando e tal, né? Porque as empresas de wrestling, por exemplo, estavam lá dentro dessa lei que o Orlando colocou. Então, é uma situação assim que, meu Deus, gera muitas dúvidas na cabeça, né? Será que é real? E se for real, quem vai substituir ele? Ou será que a luta vai ser cancelada e não vai acontecer mais? Então qual que seria o evento principal do show lá? Vai ser mesmo o Goldberg? Se for ter a luta, se não for ter a luta, será que vai ser Edge contra Randy Orton?
várias dúvidas, mas é uma notícia que tá mexendo com os fãs da WWE, muita gente tá vindo perguntar pra mim, Zé, é verdade, é verdade, é verdade, e olha, é igual eu falei, não é uma fonte, pelo menos em termos de site, muito boa, mas o jornalista é um cara que tá recentemente com muita moral, então, e faz sentido o que foi colocado, que o Roman Reigns realmente era uma dúvida se iria participar ou não. Claro que assim, chegar na última semana das gravações e avisar isso é complicado também, né? Eu acho que desde o começo ele poderia ter deixado já esse recado pra WWE. Foi um pouco estranho de última hora, assim, tipo, último dia total, de repente isso acontecer. Ele já tinha encarado o Goldberg já 2 vezes, na semana passada, tudo pronto. Vai rolar já essa semana as gravações, e na hora da gravação ele vai falar, não quero. Tipo, ele tava com risco todas as semanas, e aí no último segundo... Aí desiste, sabe? Tipo, é algo que realmente, pra mim, é difícil eu compreender, sabe? É muito difícil, porque, assim, era só aguentar 1 ou 2 dias. Ele ia gravar o WrestleMania, depois o Performance Center lá ele ia gravar também o Raw pós-WrestleMania, se ele fosse participar, ou o SmackDown. E depois a WWE ia pausar total, né? Não ia ter mais show da WWE aí por esse período. Eles só iam voltar a gravar depois lá de passar toda essa quarentena toda. Né? Pelo menos a ideia era essa. Então, tipo, era só ele ter aguentado um dia. É isso que eu não entendi. Se for verdade, eu quero entender quando que foi decidido isso, sabe? Só se o Roman Reigns, sei lá, decidiu no sábado passado e só agora que vazou. Porque, olha, tá mal explicado. Mas, enfim, é essa a notícia bombástica do momento. Comentem se vocês vão sentir falta dele. E quem que poderia ser um substituto pra ele aí nessa WrestleMania para enfrentar o Goldberg, quem seria o substituto ideal. Pra mim, do que tá no SmackDown é o Braun Strowman, é o que sobrou sem nada pra fazer. Então, Braun Strowman contra Goldberg, talvez até um jeito de recuperar a moral do Braun Strowman ali, fazendo ele derrotar o Goldberg. Pra mim, é a única forma realmente aí de que com isso o Roman Reigns consiga aí ser substituído à altura, porque tirando isso, realmente tá complicado.